Fala pessoal, professor Felipe aqui, apresentando para vocês a playlist de radioatividade. Hoje a aula tratará acerca da fissão e da fusão nuclear. E eu trago para vocês aqui o filme Oppenheimer, um filme que trata sobre a trajetória de um físico brilhante chamado Robert Oppenheimer, um personagem controverso aí da história da física, né? Aqui uma foto real desse cientista, tá? Que foi o idealizador do projeto Manhattan, que culminou ali na criação das bombas de fissão que incidiram, que colidiram com a superfície das cidades de Hiroshima e Nagasaki, trazendo realmente ali o caos. Nós temos ao lado aqui a frase mais icônica desse físico, que é: agora tornei minha morte a destruidora de mundos. Isso mostra a capacidade que esse instrumento baseado em fissão tem em promover o caos, o aumento significativo da entropia naquele sistema, a capacidade destrutiva massiva desse instrumento, né? E realmente o episódio que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki é um episódio que a história precisa rejeitar, né? Que a gente a todo momento precisa evitar enquanto humanidade. Dito isso, partiremos para a aula de hoje: fissão e fusão nuclear. Bom, vamos tratar inicialmente sobre a fissão. E o primeiro questionamento que eu quero deixar aqui para vocês é: quando vocês pensam em fissão, no que vocês pensam? Se vocês pensam em quebra, em ruptura, vocês estão certos, porque é exatamente isso que acontece, né? Um núcleo grande, ele é rompido, ele é clivado e isso gera núcleos menores, sendo um processo altamente energético, altamente energético. Então, a partir do momento que há a reação de fissão, a liberação de uma imensa quantidade de energia, sendo utilizada também para geração de energia elétrica, tá? Como se dá o mecanismo principal de fissão? O bombardeamento com nêutrons. Os nêutrons colidem significativamente com o núcleo, né? Eu trago aqui, por exemplo, o caso do urânio, tá? Foquem nesse esquema primeiro aqui. Esse nêutron incide no núcleo grande, ele é fragmentado em outros dois núcleos. Não pensem que a partir do momento que se fragmenta esse núcleo grande em dois, a gente tem núcleos menores do mesmo elemento. Por exemplo, quando se quebra o núcleo de urânio, a gente tem outros produtos, como o bário, o criptônio, plantânio, molibdênio, iodo, né? A gente não tem núcleos menores de urânio, porque justamente o que dá a identidade química de um composto é o número de prótons. A partir do momento que você quebra o núcleo, você altera o número de prótons, você muda a identidade química da matéria. É somente uma observação aqui. E uma observação relevante, que inclusive já caiu até no Enem, é que o processo de fissão gera nêutrons. Gera nêutrons. E isso culmina em quê? Numa reação em cadeia. Porque pense aí, o primeiro núcleo de urânio é colidido, é bombardeado com nêutrons. Ele se fragmenta e libera mais nêutrons para o sistema. Esses novos nêutrons estão disponíveis para colidir com outros núcleos de urânio e progredir a reação. Por isso, uma reação em cadeia é uma reação que se processa desordenadamente, né? E isso culmina num processo altamente energético. Quando acontece o fim dessa reação? Quando os núcleos de urânio foram todos clivados, foram todos realmente ali colididos com nêutrons e não estão mais disponíveis para a sua fragmentação, tá? Aqui somente uma curiosidade energética acerca do processo de fissão nuclear. A fissão de 1 grama de urânio é mais energética que a explosão de 30 toneladas de TNT.
TNT é aquela bomba, né, trinitrotolueno, que é muito falada em desenhos animados, né, e essa afirmação mostra a capacidade brilhante que a energia advinda do processo de fissão nuclear tem de suprir a demanda energética das sociedades globais. A questão é, existem outros aspectos contraditórios, né? Não basta apenas olhar para essa questão do quantitativo de energia que é gerado. Por quê? Porque existem outras problemáticas, sobretudo as preocupações com o vazamento do material radioativo. Por quê? Porque o material que é radioativo muitas vezes demora milhares de anos para chegar à estabilidade, deixar de emitir radiação, né? E, como vocês sabem, até por uma questão de senso comum, uma questão popular, a radiação provoca efeitos fisiológicos negativos quando feito de maneira, quando feito de maneira irresponsável, né? Porque a radiação também é empregada, por exemplo, no tratamento de células cancerígenas com radiação gama, ok? Então, nós temos um importante instrumento para a geração de energia elétrica, como acontece na França. A França hoje consegue suprir a imensa maioria da sua demanda energética por meio da geração de energia nuclear, né? Emprega e converte a energia nuclear em energia elétrica, ok? Vamos tratar agora sobre a fusão nuclear e eu trago uma imagem aqui que foi extraída de uma questão da Unicamp em 2016, né? Observem dois núcleos, eles se fundem gerando um só. É exatamente isso que é fusão nuclear. Agora pensem aí, a gente tem um núcleo com prótons e nêutrons, né? Nêutron não tem carga em si, mas prótons têm. Como então vencer essa repulsão eletrostática e possibilitar a fusão de dois núcleos, empregando muita energia, sob altas pressões? Ah, Felipe, então essa reação de fusão absorve energia? Não. Não, não absorve energia. Ela absorve energia somente na etapa de concessão, fornecimento de energia para que haja fusão. Mas feita a fusão, libera uma quantidade exorbitante de energia, muito superior, por exemplo, à energia que advém da fissão, que conforme vocês podem ver já é um absurdo, né? 1 grama de urânio já gera uma energia superior à queima, à combustão ali de 30 mil toneladas de TNT. Agora pensem nesse processo muito maior, é o processo de fusão nuclear. E é exatamente isso que acontece no Sol. O Sol, de maneira bem rudimentar, é essa bola pegando fogo no meio do espaço, né? E de maneira bem rudimentar mesmo, tá, gente? Que imagino se tratar o Sol como uma bola, mas enfim, só para facilitar o entendimento. E essa energia, esse fogo advém justamente de inúmeras reações de fusão nuclear que acontecem na superfície solar, né? Eu trago aqui um exemplo de reações que acontecem nessa superfície solar. Nós temos aqui a fusão de hidrogênio, hidrogênio e deutério. Deutério é como se fosse uma variação do hidrogênio, né? Por quê? Porque o hidrogênio comum ele apresenta massa atômica 1, próton somente 1, ou seja, apresenta 0 nêutrons. O deutério, por sua vez, apresenta um nêutron, por isso ele apresenta massa atômica igual a 2. Eles se fundem formando o isótopo leve do hélio, por quê? Porque tem o hélio com massa atômica 4, por isso chama-se esse aqui de isótopo leve, né? E uma quantidade exorbitante de energia. O mesmo acontece com a fusão de dois átomos de deutério, produzindo hélio, nêutron e energia. Deutério
e trítio. O trítio apresenta massa atômica igual a 3. Ele apresenta 2 nêutrons no núcleo, gerando hélio, nêutron e energia. Dá ainda para fundir 2 trítios, formando hélio, nêutron e energia. É exatamente isso que possibilita a manutenção da elevada temperatura solar. Mas a maior importância mesmo é o fornecimento de energia aos demais planetas. Por exemplo, a Terra recebe a radiação solar, e isso possibilita a manutenção de etapas metabólicas de organismos vivos, a fotossíntese, né? E a radiação solar, portanto, possibilita a manutenção de todos os organismos que se alimentam de alguma maneira, direta ou indiretamente, de planta. São todos, as plantas estão na base da cadeia alimentar, né? Então, essa reação de fusão nuclear, essas reações de fusões nucleares que acontecem no Sol, são essenciais à manutenção da vida na Terra. Essa é a verdade, tá? Ah, Felipe, se a fusão nuclear culmina numa produção desvairada de energia, por que a gente não promove esse processo aqui na Terra? Por um simples motivo, porque esse processo necessita de temperaturas da ordem de milhões de graus Celsius. É muito difícil atingir essa temperatura em solo terrestre. E detalhe, tem que ser controlada, tá? Porque você não vai gerar energia, não vai gerar essa energia advinda da fusão nuclear a custo de exterminar a humanidade. Se você quer servir a humanidade gerando energia, você tem aí que obedecer uma primeira regra. Você não vai exterminar a humanidade, claro. Você não vai fazer isso. E isso implica que, para termos a fusão nuclear em solo terrestre, é preciso de uma bomba de fissão. É preciso que haja uma bomba de fissão para que seja, de maneira bem metafórica aqui, a centelha dessa reação, para que a reação de fusão seja viável, né? A bomba de fissão tem que dar todo o fornecimento energético para que haja a ruptura, né, o vencimento dessa repulsão eletrostática entre os dois núcleos para que esses núcleos se fundam, né? Mas até o momento, esse processo de fusão não é empregado para energia, né, para demanda energética humana, ok? Bom, dito isso, nós finalizamos aqui a primeira aula de radioatividade, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e entendido muito bem aí o assunto. E na descrição nós temos o material escrito, o slide disponível e a lista de questões, né, selecionadas a dedo pela nossa equipe de especialistas com resolução comentada, perdão. Dito isso, obrigado a todos que ficaram até aqui. Valeu, abraços.